Olá pessoal, meu nome é Jennifer, eu sou psicóloga e bem-vindos à última aula do curso Intervenções em Terapia Cognitivo-Comportamental para Adolescentes. Então nessa aula a gente vai tratar um pouquinho sobre a psicoterapia com adolescentes. Então, como a gente tem abordado nesse curso, né, a adolescência é naturalmente um período marcado por dúvidas, receios e mudanças, né, tanto físicas quanto psicológicas. Então, nesse momento de transição, o jovem começa a se questionar sobre seu corpo, né, sobre suas ideias e sobre seu futuro. Então, como eu já falei um pouquinho aqui nesse curso, o adolescente passa por diversos momentos de luto, né, no sentido de perdas, né. Então, perdas do corpo infantil, perdas dos pais, né, da infância. Então, em meio a tantos dilemas emocionais, não deixa de se autoavaliar constantemente. Então, destacando seus defeitos, ao mesmo tempo em que se trata uma batalha interna de comparação com os outros adolescentes ao seu redor. Então, todos os adolescentes estão passando por essa fase, então eles têm esse comportamento, né, de se comparar com os outros. Então, a premissa na psicoterapia com adolescentes é ter o conhecimento sobre a fase desenvolvimental, né? Então, é muito importante para a gente que trabalha com adolescente saber o que é previsto nesse momento, porque isso vai tornar possível uma intervenção mais efetiva, né? Então, para tratar adolescentes é preciso também estar disposto, né? Então, a gente tem que estar disposto a embarcar nesse universo, né? Nas suas questões. Então, é muito importante que a gente esteja inteirado assim, no que o adolescente goste, né? Então, é importante que a gente se atualize sobre em relação a filmes, séries, jogos, tecnologias, né? Músicas, sobre os interesses que o adolescente tem, né? A fim de que, de alguma maneira, assim, a gente possa compreender o mundo do qual o adolescente está inserido, né? Então, como que a psicoterapia pode ajudar a ultrapassar essas turbulências da adolescência? Então, diante de tantos conflitos internos, certas vezes o jovem tenta encontrar o seu conforto longe da família. Então, é uma característica comum, né, da adolescência, essa separação progressiva dos pais, né? Então, ele acaba se inserindo, né, em um meio em que haja ideias e comportamentos semelhantes ao seu. Então, ele sempre vai buscar um grupo que ele se identifique, né? E onde ele consiga se sentir compreendido, né? O problema é que muitas vezes essa busca não é muito bem sucedida, né? Então, ou esse local de apoio não é bem sucedido, né? Então, às vezes o adolescente pode tomar algumas atitudes incorretas, se entregando a vícios para amenizar, né, esses sentimentos, né? E se envolvendo, então, né, o que sufoca ele por considerar que esse caminho é o mais fácil. Então, dessa maneira, né, a psicoterapia tem um papel fundamental em meio a essa turbulência, né? Em uma fase na qual os pais muitas vezes não conseguem compreender os filhos e apoiá-los, um profissional pode colaborar, né, e ajudar nesse processo de estabilização na adolescência. Então, muitas vezes os pais não vão ter esse olhar de acolhimento nesse processo. Então, a psicoterapia, né, o profissional pode colaborar nesse processo para estabilizar esses sentimentos que vão estar acontecendo. Então, através da psicoterapia, o adolescente conseguirá de fato organizar suas emoções, enxergar com clareza os medos e encontrar um caminho em meio às inseguranças que ele está vivenciando, né? Então, no processo, né, como que é o primeiro atendimento com o adolescente, né? Então, no processo de psicoterapia, é sempre importante realizar um primeiro contato com os responsáveis, né? Então, esse primeiro atendimento, normalmente o primeiro atendimento é sempre feito com os pais, com os responsáveis ou com os cuidadores, e o papel do psicólogo nesse processo é sempre de orientação. Então,
orientar quanto ao processo, quanto ao modelo cognitivo, quanto à psicoeducação, sempre a nível de orientação. Então, no processo de psicoterapia com adolescentes, sempre é importante e necessário realizar um contato com os responsáveis. Então, nossa função é orientar os pais e orientar também que os nossos clientes, né, os nossos pacientes são os filhos e não eles. Então, a gente tem que desconstruir muitas vezes essa ideia, né, porque muitas vezes a escolha da psicoterapia não veio do adolescente, né, veio dos pais, né, então a escolha do profissional não veio do adolescente, veio dos pais, então o adolescente não teve, né, autonomia, né, e nem colaboração nesse processo, né? Então, muitas vezes ele vai sim vir com algumas fantasias de que aquele profissional está do lado dos pais, né? Então, a gente realmente tem que desconstruir essa ideia que o paciente possa vir a ter sobre isso. Então, vamos para a primeira sessão, né? Como que a gente aborda o paciente, né? Como que vocês acham que é atender o adolescente, né? A gente deve cumprimentar, né, com um bom dia, com boa tarde, de forma mais, né, assim, de forma mais tranquila, né, ou de forma mais informal, né? Devo falar com o meu paciente fora da sala, né, fora do setting, na recepção, né? O que vocês acham? Então, o cumprimento, né? Após a pandemia, né, o contato físico acabou ficando mais restrito, né? Mas não tem problema em cumprimentar os pacientes da forma que vocês acharem mais conveniente. Então, é sempre importante, eu acho que é sempre interessante a gente esperar a ação do paciente, né? Então, como o paciente vai vir até nós e a gente fazer esse primeiro acolhimento, né? Então, seja com um aperto de mão, acenando com a cabeça, então, como eles também se sentirem mais acolhidos, né? Então, essa interação inicial, ela tem que ser da forma mais natural possível, né? Porque para o adolescente também se sentir bem. Então, é muito importante na sala, né, no setting, a gente direcionar onde o paciente pode sentar, né, onde ele pode acomodar as coisas dele, se ele tiver alguma coisa, né? Muitas vezes, normalmente, sempre na sala, né, de atendimento, a gente tem o nosso local que a gente senta, né, e a gente tem o local que é disponibilizado para os pacientes sentarem. Então, acontece às vezes do paciente sentar no nosso lugar, né? Então, é importante esse direcionamento, né? A gente acolher o paciente, falar, olha, você pode sentar em tal lugar, fica à vontade, pode deixar suas coisas ali, então para que ele realmente se sinta acolhido naquele espaço. E aí, no início, né, logo que o paciente chegou, em alguns momentos, ele vai esperar realmente uma reação mais ativa da nossa parte, né? Então é importante que a gente faça uma apresentação inicial, né? Embora o primeiro atendimento, aquele processo já tenha acontecido com os pais ou responsáveis, o primeiro atendimento com ele é naquele momento, né? Então, se apresentar, né? Então, olá, falar o nome de vocês, né? Então, eu sou a psicóloga, o psicólogo que vou te atender, né? E começar, de repente, fazer perguntas gerais de quebra-gelo, né? Então, se já fez psicoterapia antes, né? O que eles sabem sobre a psicoterapia, né? Quem eles conhecem que já faz ou, né, fazem, né? Se já fez a psicoterapia, falar um pouquinho como foi o processo anterior, por que começou, por que parou, né? Então, nesse primeiro encontro é fundamental que a gente explique para o adolescente como que funciona esse processo da psicoterapia. Então, desde o início, vocês percebem que a psicoeducação já é um processo contínuo, né? Então, desde o início, a gente já começa explicando como que o processo terapêutico funciona. Então, a gente já começa a explicar para o paciente, desde o início, como que é o modelo cognitivo, como que a psicoterapia funciona, né? A gente já vai explicar para a pessoa, porque é fundamental até para a questão da aliança terapêutica começar a acontecer. Na parte intermediária da sessão, né, e aí aqui eu até coloquei na parte intermediária, mas não que seja uma regra, né? É interessante fazer perguntas com relação à demanda que o paciente está trazendo, né? Então,
o que, quando, onde, desde quando aquilo está acontecendo, né? Pedir exemplos da situação. Então, por exemplo, quando isso aconteceu, né, a última vez, né? Você pode me dar um exemplo, né, com relação a isso? Então, muitas vezes o adolescente, ele vai trazer uma situação e você pode pedir para ele dar um exemplo sobre aquela situação, né? Então, ele vai conseguir descrever melhor a situação. Fazer perguntas abertas sobre si mesmo ou sobre o problema, né? Então, o que você pensou da última vez que isso ocorreu, né? E fazer perguntas abertas sobre os sentimentos apresentados, o que você sentiu quando isso ocorreu e se você já tinha experimentado esse sentimento, que é importante também que a gente comece a trabalhar a questão dos pensamentos e dos sentimentos, que são questões super importantes na TCC. Fazer perguntas para acessar a percepção sobre a causa do problema. Então, na opinião do paciente, por que isso acontece, né? Então, ele vai trazer o motivo pelo qual ele acha que aquilo está acontecendo na vida dele. Isso é importante também a gente saber. E fazer perguntas para acessar o impacto do problema, né? E o que isso tem causado para ele na vida pessoal, afetiva e familiar. Então, até o momento que ele acessou a psicoterapia, né? Como que ele tem visto esse problema na vida dele? Uma coisa também que é bem interessante a gente perguntar para o paciente até o momento ali da psicoterapia, como ele tem enfrentado esse problema. Porque muitas vezes o paciente, ele cria algumas estratégias e técnicas para enfrentar o problema, né? De alguma forma ou outra ele está tendo alguma técnica para enfrentar aquela situação. Então, algumas dicas de manejo de adolescentes na TCC, né? Então, é muito importante a gente demonstrar empatia para o paciente, né? E ser colaborativo, né? Então, ver o jovem como quem está no controle do processo a partir da ênfase em combinar o andamento da terapia. Então, o jovem, ele tem essa questão da autonomia, né? Então, sendo a TCC um processo colaborativo, é importante, assim, por mais que no início, muitas vezes no início do processo, a gente trabalhe de forma mais ativa, mas a gente tem que desenvolver realmente autonomia para que o paciente logo assuma esse papel, né? E esteja realmente no controle da sessão, né? Tenha mais autonomia para desenvolver, para estruturar as sessões dele. Envolver a família e a escola é muito importante, né? Porque a gente fica com o paciente aquele período uma vez na semana e todo o processo precisa ser contínuo ao longo dos dias, né, da semana dele, então precisa ser um trabalho em conjunto. Objetivar a preparação do indivíduo para os desafios da vida, focando em habilidades para a resolução dos problemas. Então, é muito importante também a gente ter esse objetivo, né, de preparar a pessoa para os desafios e solução de problemas. Proporcionar um ambiente agradável, né? Então, essa questão da aliança terapêutica, de um acolhimento efetivo, né? De um ambiente seguro. Investir em uma postura aberta, demonstrando o desejo de aprender a perspectiva do adolescente. Então, é muito interessante a gente demonstrar que a gente está bem empenhado em saber sobre a vida do adolescente, saber sobre o universo deles, né? Então, por mais que a gente já vivenciou essa fase, muitas coisas a gente não vai saber, então é interessante a gente falar, mas o que é isso, né? Como que é isso? Como que acontece isso com você, né? Então, eles vão gostar, né? Eles vão curtir de trazer essas questões para a gente, né? Trabalhar o comportamento positivo a partir da validação dos pensamentos e das emoções do paciente, nunca de forma confrontativa ou autoritária. Então, no momento que o paciente traz um comportamento de oposição, né? Se a gente for confrontá-lo, a gente pode inverter a aliança terapêutica, né? A gente pode desfazer uma aliança terapêutica, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode, a gente tem que
ser cuidadoso e cauteloso para validar ou não esses pensamentos, né? Então a gente nunca vai confrontar, ou nunca vai tratar esse comportamento de forma autoritária, né? Até porque o adolescente muitas vezes ele vive num universo assim, né? E ali na terapia a ideia não é essa, né? A ideia, a gente não vai ser essa pessoa, né? Realizar a psicoeducação ressaltando o propósito e o processo da terapia. Então, constantemente, né, a psicoeducação, ela está em todas as sessões, praticamente em todas as sessões de terapia, ela está lá presente. Então, a gente não fala para o paciente, olha, agora a gente está fazendo uma psicoeducação, a gente explica o que a gente faz. Né? Então, olha, na TCC, né, eu costumo sempre falar, a gente tem um processo que chama psicoeducação, que a gente explica um modelo, mas muitas vezes eu estou explicando alguma coisa para o paciente e a gente está fazendo um processo de psicoeducação, mas eu não explico a psicoeducação o tempo todo para o paciente. Usar linguagem e estilo de comunicação simples. Então, muitas vezes a gente tem que deixar de lado a nossa linguagem mais técnica, né? E realmente adotar uma linguagem mais acessível para eles. Flexibilizar as tarefas de casa, então é muito importante as tarefas de casa, mas muitas vezes a gente pode flexibilizar, não pode ser uma coisa, não precisa ser uma coisa tão rígida, né, porque, né, aquela toda sessão, né, então, às vezes acontece o adolescente falar, essa semana eu tenho prova, né, então aí, poxa, a terapia vai dar mais uma atividade, né, então a gente pode flexibilizar, né. Usar a resolução de problemas quando a reestruturação cognitiva formal mostrar-se difícil, né, então é um caminho também para quando entender que a reestruturação cognitiva formal não está sendo efetiva. Lembrar que adolescentes precisam de agenda para aspectos cotidianos. Então, às vezes, eles precisam de uma organização, né? Então, a gente pode orientar e facilitar esse processo, ajudar, né? O contato breve entre sessões tende a aumentar a motivação e a adesão ao tratamento. Então, é importante também esse contato, né? Para que o paciente se sinta motivado com relação ao tratamento. Então, falar um pouquinho sobre o contrato terapêutico. Na primeira sessão com o adolescente, né, é muito importante a gente, embora a gente fale sobre o contrato terapêutico ser uma coisa mais burocrática, mas o contrato terapêutico ele não trata só questões de ordem burocráticas e práticas, né? Então, embora a gente já tenha feito algum contrato com os pais, né, é muito importante que a gente faça com o adolescente também, porque ele é a parte principal do trabalho, né? Então, na entrevista inicial com os pais, alinhamos já provavelmente sobre o contrato. Então, horário, valores, atrasos, né, reposições, então essas coisas assim de ordem burocrática a gente já alinhou, né? Mas é muito importante que o adolescente fique ciente de alguns tópicos, né? Então, o contrato terapêutico, a depender de cada profissional, não vou estabelecer aqui o que efetivamente você precisa falar pro paciente adolescente, mas algumas coisas aí são importantes você alinhar com o paciente. Então, por exemplo, se o dia e o horário para eles estão ok, né? Então, porque... Por exemplo, a princípio quem agendou foi os pais, os responsáveis. Então, olha, esse dia não foi agendado para você, esse dia, esse horário, tudo bem, né? Você tem alguma outra tarefa, né? Porque às vezes acontece, nossa, mas esse dia eu já faço aula de violão, né? E, olha, a gente pode ver outro dia, né? Então, de uma forma colaborativa, sem, obviamente, sugerindo, obviamente, uma conversa entre ele e os pais, a gente pode sim conversar e alinhar, né? Até para motivar o paciente a não desistir, né? As durações das sessões, então, olha, a duração é tanto tempo, né?
Então, horário é tal, de tal horário a tal horário, é uma vez na semana, né? E o sigilo, que é um ponto super importante, porque muitas vezes o adolescente ele tem a impressão de que as coisas que ele vai falar poderão ser repassadas para os pais ou responsáveis. E eu costumo falar isso abertamente para os pacientes, sabe? Eu falo, olha, tudo que você falar aqui, eu não vou conversar com o seu pai ou com a sua mãe, né? Porque às vezes eles têm essa ideia que a gente vai levar informações, né? Então a gente deixa isso bem claro, porque é importante e ajuda também na aliança, né? No vínculo que a gente está estabelecendo com o paciente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre recursos para atendimentos com adolescentes. Nas intervenções com adolescentes, muitas vezes podemos recorrer aos diversos recursos para trabalhar e contribuir com o processo. Então, hoje a gente tem à disposição muitos recursos, né? E a terapia cognitivo-comportamental, ela permite que a gente utilize vários recursos, né, para contribuir com o processo da psicoterapia. Então, jogos, filmes, músicas, livros, né, baralhos ou cartas terapêuticas são alguns recursos aí que estão à disposição para que a gente possa utilizar. Muitas vezes o adolescente, né, ele não vai demandar de algum recurso, né? Ele vai chegar na sessão, né, você vai perguntar para ele como foi a semana dele e ele vai ter condições cognitivas boas para trazer como foi a sessão, né? Ele vai ter uma compreensão do que é o processo terapêutico e vai tranquilamente trazer como foi a semana dele. Outras vezes não, né? Em outros momentos ou com outros pacientes, não. Realmente, às vezes, o recurso ele vai contribuir para que o adolescente traga, de fato, a história dele, né? Então, a gente vai precisar avaliar isso e da adolescente essa questão. Então, a primeira sessão, né? Eu costumo dizer que a primeira e a segunda sessão são sessões para a gente observar, né? Conversar, né? Sempre é legal ter um baralho ou ter um recurso à mão ali para de repente para usar, se entender que o adolescente não está muito não quer participar ali do processo da psicoterapia, para tentar motivá-lo. Mas a primeira e a segunda sessão realmente é você fazer perguntas de quebra-gelo ali para o paciente, perguntar as coisas ali né, de quebra-gelo mesmo. E aí, a partir da terceira sessão, você estruturar mais com ele, né? Porque aí você vai estruturar com ele coisas que ele gosta de fazer, né? Então, na primeira e na segunda sessão, é importante perguntar o que ele gosta de fazer, se ele gosta de jogo, se ele gosta de música, se ele gosta de desenho, se ele gosta de baralho, se ele gosta de cartas, né? Porque é importante o recurso ser adaptado ao gosto também do paciente, né? Então, às vezes você vai trazer um recurso tecnológico e o paciente não gosta, né? É difícil o adolescente não gostar, mas pode acontecer, né? Então, às vezes a gente vai levar uma música que o estilo não é do paciente. Então, é interessante a gente pensar, a gente conversar com o paciente e perguntar, né? Investigar o que o paciente gosta de fazer. Que tipo de música ele gosta, filme, série. Então, essas perguntas gerais faz com que a gente comece a conhecer o universo do paciente, né? E a partir daí, a gente consiga trazer um recurso para ele mais adaptado, né? E aí, efetivamente, a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é trabalhar as questões que ele vai trazer. Normalmente, quando os pais vêm para a primeira entrevista, eu me apresento também, né? Eu falo, olha, eu sou a psicóloga que vou cuidar do seu filho, da sua filha, né? Que vou atender o seu filho e sua filha, né? Como que eu posso te ajudar? Se foi encaminhado. Então, muitas vezes o pai, ele já traz uma demanda, né? Então, porque a minha filha
está passando por uma situação, ela teve uma crise de ansiedade, por exemplo. Então, a gente já tem uma demanda trazida pelo pai, né? Mas é sempre importante a gente esperar que essa demanda seja trazida pelo paciente, né? Então, a gente nunca vai chegar para o paciente e vai falar assim: olha, então eu conversei com seu pai, ele falou que você teve crise de ansiedade, né? Então, essas questões a gente tem que realmente deixar que o paciente traga a demanda dele, né? Eu costumo falar que a gente tem que conhecer o paciente pelo paciente. Muitas vezes ele também não interpretou o que aconteceu com ele como uma crise de ansiedade, por exemplo, né? Então é muito importante que ele traga a situação dele para a gente. Então, a não ser que o paciente me pergunte, né? Eu costumo falar: olha, semana passada eu conversei com o seu pai, porque é uma questão burocrática, a gente alinhou questões de hora, né, questões do contrato terapêutico, né, nada além disso, mas eu informei que o meu paciente é você e tudo mais. Uma coisa que é bem interessante a gente perguntar é se ele concorda com o processo de psicoterapia, né? E às vezes pode ser que ele fale que não concorde, né? Então é um processo também, é um desafio também que a gente vai enfrentar, porque o adolescente ele tá ali muitas vezes orientado pelos pais, né? Então esse processo é um processo que a gente vai construir junto com o paciente. Muitas vezes o paciente fala: não, os meus pais pediram, eu vim, né? Então também não falou que concorda, né? Então, mas é importante a gente perguntar o que os pais falaram sobre isso, né? Olha, então seus pais pediram, mas como que foi? Vocês conversaram, né? Vocês tiveram um momento, seus pais conversaram com você, né? Falaram que era importante você vir, aconteceu alguma coisa, e aí a partir dessas perguntas você já vai levantando os motivos pelo qual o adolescente está ali na sessão. Então, uma das primeiras técnicas que podemos recorrer é a psicoeducação, né? Então, para trabalhar, por exemplo, a emoção. Quando a gente pensa em emoção, né? A TCC enfatiza o pensamento, a emoção e o comportamento são interligados. Então é muito importante que a gente trabalhe com o adolescente as emoções, né? Então, às vezes o adolescente ele confunde, não só o adolescente, mas a gente acaba confundindo emoção e pensamento, né? Então é importante a gente fazer uma psicoeducação com o adolescente sobre emoção, né? A TCC, ela tem como uma questão central a psicoeducação no tratamento, né? Então, para toda sessão, para qualquer diagnóstico, para qualquer área, para o modelo cognitivo, a gente faz psicoeducação. Então, por meio dela, é possível deixar os jovens e sua família informados sobre os sintomas, a forma de tratamento e o diagnóstico, favorecendo o processo de mudança. Então, através da psicoeducação, a gente consegue informar não só para o paciente, né, mas para a família, qual vai ser a forma de tratamento, qual que é o diagnóstico, né, como que vão acontecer os sintomas, embora cada pessoa é uma pessoa, né? Mas existem os sintomas da doença, existe o curso que a doença vai tomar, então é possível que a gente faça uma projeção daquilo, né? Que a gente informe os pais, os responsáveis, a família, né? Sobre como aquilo pode acontecer, né? Então isso vai favorecer o processo de mudança. Então, dicas de técnicas e estratégias terapêuticas no trabalho com adolescentes. Então, aplicar as técnicas, né, de psicoeducação para emoções. Então, por exemplo, baralho de emoções é uma técnica super legal, os adolescentes eles aderem de forma bem efetiva. Vulcão da raiva e o desenho do contorno do corpo. É muito legal, às vezes o adolescente gosta de desenhar, então por isso que essa primeira e segunda sessão ela é super importante para a gente conhecer os gostos mesmo do paciente, né? Porque às vezes a gente vai propor na primeira sessão que o paciente desenha e ele não gosta de desenhar, né? Então é a primeira bola fora que a gente vai ter com o paciente. Isso não vai ser legal,
vai ser assim uma coisa negativa para nossa aliança terapêutica, né? Então, a primeira e a segunda sessão é realmente para a gente entender do que o paciente gosta. Então, a gente tem que realmente ser criativo, né, nas perguntas. Então, a gente tem que ter algumas perguntas meio chave na cabeça e para perguntar ali, supondo que a gente possa receber um paciente adolescente que não queira conversar, ou seja, aquele paciente mais monossilábico, né? Então aí a gente tem que ter realmente essas perguntas, né, para quebrar o gelo. Usar roleplays, que é o quê? Essa técnica é uma técnica de encenação. É bem interessante porque o adolescente, ele vem com vários exemplos, né? Porque hoje aconteceu na escola, porque a minha amiga não veio conversar comigo, ela chegou, tal, então eles vêm com as histórias, né? Muitas vezes eles não conseguem efetivamente trazer o que eles sentiram, né? Então, essa técnica, ela propõe que a gente faça uma encenação, né? Não que a gente vai fazer um teatro no set, não é isso também, né? Mas é a gente assumir o papel do amigo, da amiga, do pai, da mãe, do adolescente naquele momento, né? Então, o adolescente você vai falar assim, vamos supor, eu sou sua amiga agora. Como que foi que você falou para ela? Né? Porque ela fala assim, nossa, mas eu falei com muita raiva, como que foi que aconteceu? Então eu sou sua amiga agora, eu finge que eu sou sua amiga. Então é bem interessante, bem efetivo, assim, acaba tornando a sessão mais interativa e mais lúdica, né? Eles gostam bastante. Desenvolver estratégias para garantir a frequência nas sessões. Então, lembretes semanais, né, motivação de entrega de certificado, né, na conclusão, entre outros. Então, esses lembretes, então é legal às vezes, né, a gente acaba tendo contato, né, dos pais, mas os adolescentes hoje em dia têm celular, então é muito legal esse contato com os adolescentes, né, então um lembrete para os adolescentes de confirmação. Então, isso vai gerar neles uma certa autonomia, né? Então, eles vão receber um lembrete, né? Olá, aqui é a sua psicóloga, né? Estou confirmando sua sessão dessa semana, né? Então, isso faz com que eles vão tendo mais autonomia com relação às tarefas, aos compromissos que eles vão ter durante a semana, né? Entrega de certificado, essas coisas, embora são coisas mais lúdicas, né? Mas o adolescente, ele ainda tem muito interesse nessa questão lúdica, né? Às vezes nós adultos que achamos que não, né? Então eles gostam sim de questões lúdicas, né? Então na terapia é super importante e super válido investir nessa parte lúdica. Utilizar recursos tecnológicos para motivar a participação e aumentar a memorização da sessão. Então, hoje tem vários recursos tecnológicos que estão disponíveis, né, para a gente utilizar. Então, o próprio RPD, né, em uma das aulas eu falei do aplicativo, que é bem interessante mesmo para a gente utilizar. Então, além de ser mais lúdico, né, eu acho que motiva mais o paciente que está mais acostumado a escrever no celular do que escrever no papel, né, e eu acho que é mais acessível também, porque ele pode estar na rua, pode estar na escola, né, e aí ele não vai tirar lá uma lista, nossa, estou fazendo aqui meu registro de pensamento, né, até porque eu acho que tem essa questão, às vezes, de uma certa exposição, né, e às vezes no celular ele não precisa. Ele está no celular, ele pode estar fazendo qualquer outra coisa e ele está ali trabalhando essa questão terapêutica. E desenvolver atividades e jogos para quebrar o gelo, né? Então, aqui tem alguns exemplos dessas atividades. Então, A Minha Vida em um Livro, vocês podem pesquisar, né, na internet. Túnel do Tempo, Conversinha Teens e Roleta dos Sentimentos. Então, tem vários recursos, né, à disposição para a gente utilizar, que são super importantes e pertinentes para a gente utilizar na clínica com adolescentes. E assim, hoje, por mais que a gente tenha, né, os recursos, né, à disposição, né, hoje na internet temos muitos recursos, né,
Mas a gente pode construir jogos e dinâmicas também a partir da demanda do paciente. Então, muitas vezes, a gente vai identificar uma demanda muito pessoal, né, do paciente. Então, talvez seja importante a gente pesquisar e ir a fundo, falar, né, olha que interessante, eu vou talvez trazer uma coisa mais específica para esse paciente, né? E é interessante porque vai realmente trabalhar de forma mais efetiva a situação dele. Então, eu quis trazer aqui para vocês um jogo de memória, né? Então, é um jogo bem simples, né? Ele vai trabalhar realmente as emoções. Vou mostrar aqui para vocês. Então, são cartinhas, tá vendo? Né? Então, o jogo da memória é um jogo que ele vai fazer uma psicoeducação com relação às emoções, né? E além de fazer uma psicoeducação, você vai poder, você vai proporcionar que o adolescente traga situações, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que seja um jogo mesmo, né? O adolescente vire as cartinhas e aí, conforme ele vai achando, ele vai trazendo situações, né? Então, é muito interessante porque é uma forma lúdica. Então, o adolescente, diferente de você perguntar para o adolescente, quando que você fica triste? Né? Então, o adolescente, ele vai perguntar, não fico triste, né? Então, hoje você tá triste? Não, tô normal, né? Quando você fica com raiva? Não fico com raiva. Então, esses jogos, eles com certeza vão motivar que o paciente traga essa situação, né? Porque, além de ser um jogo, então, quando o paciente ele tá nesse momento de jogo, ele já se sente desafiado, né? Então, ele vai ter essa motivação de estar ali participando. Então, é muito interessante. Então, aqui são algumas cartinhas, né, com várias emoções, né? Então, além da gente fazer a psicoeducação, como eu falei, das emoções, né? Então, eu acho que é interessante cada cartinha que virar, a gente falar da emoção, o que é a emoção, se a pessoa já sentiu a emoção, e esperar realmente que o adolescente traga a situação, né? Então, acho que é importante ele trazer a situação, né? Então, a situação e o comportamento. Então, a emoção já está aqui. Então, é muito interessante porque dá para a gente trabalhar várias áreas com esse jogo. E outro jogo também bem legal que eu deixei aqui para vocês é o quiz, né? Esse quiz jovem também é bem legal. E esse daqui eu oriento vocês a utilizarem logo no início das sessões. Então, quando vocês perceberem um jovem mais introspectivo, né, com mais dificuldade realmente de trazer as demandas, esse é um bom recurso para vocês recorrerem, né? Então, esse quiz assim também são perguntas que vocês vão falar para o adolescente, falar assim, eu vou propor para você, vou fazer algumas perguntas e você vai me falar o que vem à mente, né? Então aí vocês vão falando todas essas questões e aí o adolescente tem que logo falar o que vem à mente, né? Então um sonho, um medo, uma comida, né? Um lugar, uma mania, né? Então um emoji, por exemplo, última mensagem do WhatsApp foi para, né? E aí conforme ele for dando a resposta, vocês podem ir trabalhando com relação a essas questões, porque ele vai trazer essas questões, né? E aí você vai investigando com relação a isso. Então, é também uma ferramenta para estimular o jovem a trazer as questões. E se você quiser acessar esse conteúdo, você encontra no e-book do curso, tá? Então lá você vai encontrar esses dois jogos, né? Esses dois recursos terapêuticos, e aí você vai poder montar e levar para a clínica para você trabalhar com os adolescentes. Então vamos para a revisão do conteúdo. Então nessa aula a gente falou sobre a psicoterapia com adolescentes, né? Como a psicoterapia pode ajudar, né, a ultrapassar essa fase de dúvidas, né, que os adolescentes têm, né, com relação a essa fase de transição da infância para a vida adulta. Como que é a primeira sessão e quais são
desafios, né, que a gente enfrenta na primeira sessão com os adolescentes, né? Então, a questão do primeiro atendimento, do sigilo, né? E alguns recursos para atendimento com o adolescente, a importância que esses recursos, como são importantes esses recursos para que a gente atenda de forma efetiva os adolescentes, né? Que esses recursos são importantes para colaborar com o processo, tanto do adolescente como o nosso processo também na psicoterapia. Aqui são as referências bibliográficas desse curso, né? Se vocês quiserem acessar. Então, quero agradecer e até a próxima.